Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Hoje nós vamos dar início ao módulo 2, Seitas e Heresias. Nessa videoaula 1, nós vamos falar um pouco sobre heresiologia, que é o estudo das heresias. E esse conteúdo está na descrição do vídeo. O objetivo da aula de hoje é nós estudarmos sobre a origem e os conceitos das palavras heresia e seita. São essa expressão que a gente conhece, não é? Seitas e heresias. É uma expressão que a gente conhece, que é bastante familiar para nós. Número 1, etimologia da palavra heresia, ou seja, a origem da palavra heresia. Heresia vem do grego aireses e significa escolha, seleção ou preferência. O uso da palavra heresia no sentido de escolha é usada na Septuaginta. Então, heresia traz a ideia de escolha. Nós já falamos aqui, esse é um assunto da bibliologia, nós já falamos sobre a Septuaginta, que ela é a tradução grega do Antigo Testamento. Ela é a versão grega do Antigo Testamento que é escrito em hebraico. E os apóstolos citaram alguns versículos da Septuaginta, eles citaram nas suas epístolas. É interessante a gente saber isso. Mas voltando ao assunto, a palavra heresia significa escolha, seleção, preferência. Item 2, origem da palavra seita. Seita vem do latim secta e significa dividir, seccionar. A palavra aireses, que é heresia, também foi traduzida por seita em algumas versões e significa divisão ou partido. Mas não tem aquela conotação pejorativa, depreciativa. No texto bíblico, a palavra seita não tem aquela conotação pejorativa que existe hoje. Porque a Bíblia fala em vários momentos a seita dos fariseus, a seita dos nazarenos, a seita dos saduceus, e não era no sentido pejorativo como é hoje. O que é heresia? Conceito. É um modo de pensar ou uma ação escolhida, sendo uma opinião ou um ponto de vista mantido por algum indivíduo ou grupo de indivíduos. No nosso campo de estudo, estamos estudando teologia. No nosso campo de estudo, definimos heresia como desvio da verdade bíblica revelada. Essas heresias são oriundas de interpretações equivocadas das Escrituras. Então, a interpretação equivocada das Escrituras dá origem a muitas heresias. Algumas referências estão também na descrição do vídeo. Outras eu tive que tirar porque a descrição ficou longa. Então, algumas das descrições foram retiradas, mas dá para acompanhar direitinho lá na descrição. Observação. Todo ensino que vai de encontro a uma doutrina bíblica é considerado heresia. Lembra? O de encontro, choca, vai de encontro. O carro vai de encontro ao poste, ele bate. Então esse ensino está batendo contra uma doutrina bíblica. Não está indo ao encontro de uma doutrina bíblica. Ele está indo de encontro, está trazendo um conflito. Está em desacordo com a Bíblia. Nós falamos a respeito daquela ilustração, a criança corre ao encontro da mãe. Agora um carro bate de encontro ao outro carro. E é isso que acontece com a doutrina herética. Ela vai de encontro, ela se choca com a doutrina bíblica. Observação 2.
O poder destruidor do ensino herético está justamente no fato de usar textos bíblicos para contradizer as doutrinas bíblicas. As heresias possuem alguns versículos preferidos, né? Que vai lá e joga aqueles versículos e deturpam aquele versículo, faz uma interpretação errada daquele versículo, ignora a Bíblia como um todo e aplica naquele texto isolado ali, e a pessoa às vezes ela não tem conhecimento da Bíblia, não, mas ele leu na Bíblia, então quer dizer, é um engano, né? Traz assim, é uma atitude assim para enganar mesmo, porque está usando a Bíblia, está usando a Bíblia, está falando de Jesus, está falando de Jesus, mas está falando do Jesus bíblico? Essa que é a pergunta. Está falando do Jesus bíblico? Porque falar de Jesus pode falar, mas é o Jesus bíblico? É o Deus que encarnou, que veio morrer por nós na cruz do Calvário, que perdoa os nossos pecados, que ressuscitou, que está sentado à direita de Deus, que é a segunda pessoa da Trindade, que voltará para arrebatar a sua igreja? É esse Jesus que é pregado? O Jesus verdadeiro homem, verdadeiro Deus? Então, é necessário ter esse conhecimento, porque fala-se de Jesus, mas não se apresenta o Jesus bíblico. Número 4, o conceito de seita. A seita é formada por seguidores que possuem um pensamento diferente do pensamento comum. Institui-se uma nova forma de pensar. Então a seita é uma nova forma de pensar, que ele foi um grupo formado que pensa de uma maneira diferente do que é o comum, e eles seguem aqueles ensinos, aquelas heresias, aquelas falsas doutrinas, né? E assim eles ensinam coisas que não conduzem a pessoa à salvação, porque as seitas, as heresias, elas acabam negando o principal objetivo, que é levar a salvação em Jesus Cristo. Então, a seita é formada por seguidores que possuem um pensamento diferente do pensamento comum. Institui-se uma nova forma de pensar. Agora, essa nova forma de pensar pode ser por um indivíduo, e geralmente os líderes, né? Aqueles líderes que falam que receberam uma revelação nova, uma nova revelação, uma nova visão de Deus, traz um novo evangelho. Então, isso é muito perigoso. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pedro nos ensinou: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não existe nova revelação, a revelação está completa na Bíblia. Jesus foi a maior revelação, a revelação perfeita de Deus para nós. Então, não existe nova revelação, isso é engano, isso é mentira, isso é tirar a atenção da pessoa para a cruz de Jesus. Então, uma nova forma de pensar por um indivíduo ou por um grupo. Aqui na descrição você tem as referências bíblicas. Como eu falei no início da aula, as seitas elas não tinham sentido pejorativo como tem hoje. Hoje nós estamos tratando com sentido pejorativo, naquela época não tinham. Era a seita dos fariseus, Atos capítulo 15, versículo 5, ou seja, era o grupo dos fariseus, era o grupo dos saduceus, Atos 5:17, até os cristãos, Atos 24:5. Esse versículo eu vou ler. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, falando de Paulo, e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Aqui os judeus tentaram trazer um sentido pejorativo para a seita, mas não no termo de seita, mas é porque era dos nazarenos, era por causa dos cristãos. Então, eles estavam depreciando o grupo dos cristãos. Aqui, essa palavra seita pode ter tido um sentido pejorativo nesse sentido.
Mas a Bíblia não traz esse sentido pejorativo. Observação. No início, a palavra seita não tinha o sentido que tem hoje. Sentido de heresias, de falsos ensinos, de um grupo que ensina o que não está dentro da Bíblia. E sim usado para denominar grupos com posições diferentes. A seita dos saduceus, a seita dos fariseus, conforme nós falamos. Todo esse comentário está na descrição. Item 5. Alerta sobre falsos ensinos no Antigo Testamento. Eu não vou ler os versículos aqui para não ficar muito longo o vídeo. O profeta Isaías alertou o povo, essas referências estão na descrição. O profeta Isaías alertou o povo, o profeta Jeremias alertou o povo, o profeta Oséias alertou o povo, o profeta Ezequiel alertou o povo, as referências bíblicas estão na descrição, inclusive o texto, tá? Inclusive os textos, para ficar fácil de você ler. O profeta Miqueias alertou o povo, o profeta Sofonias alertou o povo, o profeta Zacarias alertou o povo. Olha só como em todo momento se levantou ensinos contrários àquilo que Deus desejava para o homem. Não, o inimigo sempre se levantando para trazer confusão. Número 6. Alerta sobre falsos ensinos no Novo Testamento. Nós falamos alerta sobre falsos ensinos no Antigo Testamento, os profetas alertando o povo, e agora no Novo Testamento. O Novo Testamento registra em diversas epístolas o surgimento de falsos ensinos. Já na época dos apóstolos havia ensino contrário à sã doutrina, que eram disseminados com o objetivo de desviar as pessoas da fé cristã. Nós vemos o apóstolo Paulo, Pedro, Judas, João enfatizarem os ensinos que deveriam ser obedecidos, alertando para falsos mestres e o espírito do anticristo, que já atuava trazendo mentiras e doutrinas de espíritos enganadores. Na descrição estão as referências. Aqui essas referências eu tive que tirar o texto, porque não coube os 5.000 caracteres da descrição. Só coube a letra A. Os outros eu tive que deletar para poder caber o conteúdo na descrição. Mas as referências estão lá direitinho. Jesus alertou os seus, a respeito dos falsos profetas, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais de prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O apóstolo Paulo alertou a igreja em Gálatas capítulo 2, versículo 5. O apóstolo Pedro alertou a igreja em 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3. O apóstolo João alertou a igreja em 1 João capítulo 4, versículo 1, quando ele diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nós vamos ver na próxima aula algumas dessas heresias que surgiram e que fizeram com que os apóstolos se levantassem contra esses falsos ensinos. O apóstolo Judas também alertou a igreja. Ele também alertou a igreja. Então nós vemos aqui, irmãos, o conteúdo da aula de hoje, que foi sobre heresia, seitas, heresias, os conceitos, a origem e como os apóstolos, defenderam a igreja, se levantaram contra as falsas doutrinas, e no Antigo Testamento também os profetas já se levantaram para defender o povo dos falsos cristos, das falsas doutrinas que se levantaram para trazer engano para o povo e desviar o povo da presença de Deus, desviar o povo, porque essa é a estratégia do diabo, é desviar o povo, é trazer ensinos, é trazer um monte de ensinos, um monte de palavras e trazer confusão para a vida das pessoas. É por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, para a gente poder ter essa visão mais clara das doutrinas bíblicas e assim a gente permanecer firme no conhecimento da palavra de Deus, permanecer firme na sã doutrina da palavra de Deus.
Eu procurei fazer uma aula um pouco mais curta, estava planejando fazer em 10, 12 minutos, ainda extrapolou um pouquinho, mas eu creio que foi de muita edificação para nós. Então, só para encerrar, nós estudamos a origem da palavra heresia, a origem da palavra seita, o significado da palavra heresia, o significado da palavra seita, os falsos ensinos que já surgiram no Antigo Testamento e os profetas alertavam o povo, e os falsos ensinos que surgiram na igreja primitiva. Nós vamos dar continuidade na próxima aula. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.